O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Boa noite. Toda vez que eu entro com o microfone mudo, né? Coisas do ao vivo. Boa noite, pessoal. Que saudade que eu tava de estar aqui com vocês novamente. Nessa noite que a gente fala muito sobre a tarefa de evangelização, falando para os evangelizadores, para os pais, né, de uma maneira geral, a gente que está recebendo os espíritos novamente em nossos lares, estamos sempre com a preocupação de conduzi-los, de encaminhá-los, e é importante que a gente se abrace de todas as formas possíveis, né, e procure de todas as formas possíveis o amparo de todos que podem nos auxiliar. Então, nessa noite, comemorando o mês das crianças, né? E comemorando também, se não me engano, foi a primeira campanha de evangelização em 1977 da FEB, né? Que maravilha! Olha aí, nem sabia, eu fiquei sabendo disso hoje de manhã. Êêê! Achei maravilhoso. A nossa live hoje fala sobre protagonismo infantil. Vocês achavam que isso não era possível? Pois bem, nós vamos mostrar para vocês que é. E não é difícil. Não é difícil o protagonismo infantil. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam, né, nas nossas redes sociais. Nossos convidados hoje, nossas convidadas, estão aguardando os comentários de vocês, as perguntas de vocês. Veio todo mundo com um gás louco para responder, porque nesse calorão vocês já viram, né? Tá todo mundo doido para responder pergunta, então vamos colocar as perguntas aí no chat. Pedir mais uma vez para vocês sugestão de temas. Nós estamos doidos para trabalhar, gente. Vocês não têm noção como está todo mundo doido para trabalhar. Sugere tema aí que vocês querem ver na nossa live, que nós vamos trazer para vocês, tá certo? E para a gente iniciar, nós vamos pedir a Azul para fazer a nossa prece. Faz a prece, meu amor. Boa noite a todos, né? É uma grande alegria que nos encontrarmos. Vamos juntos orar ao nosso doce Mestre Jesus. Jesus, sol de nossas almas, doce Mestre, doce Rabi da Galileia. Aqui nos encontramos, Mestre, felizes por hoje seguirmos na sua seara. Auxilia-nos, Mestre querido, a enxergarmos no papel de todas as religiões a condução das almas, roteiro seguro. Auxilia-nos a compreendermos o grande papel da ciência, que traz esperança a tantos corações sofridos. Auxilia-nos, Mestre, a entender o próximo em nossa caminhada. Instrumento de nossa evolução, necessário se faz compreendermos todos como uma grande família. Hoje, Mestre Jesus, estamos aqui com 43 anos da campanha permanente de evangelização espírita no solo brasileiro. Tu, mestre, que há mais de 2000 anos pisaste no orbe terrestre e as suas palavras de vida eterna reverberam em nós, conduzindo nossa jornada. Pedimos que nos auxilie todos os envolvidos nesse trabalho de semeadura do teu evangelho nos corações que nos cercam. Que possamos honrar o compromisso assumido e enxergar a grande oportunidade da reencarnação, buscando a nossa autoevangelização na seara da evangelização do nosso próximo, que bate a porta do nosso coração, querendo reencontrá-lo, Jesus, querendo reviver aqueles momentos de outrora, essa confiança no porvir.
Auxilia todos os ceareiros, Mestre Jesus, e todos os rincões que se dedicam a essa abençoada tarefa de reavivar o cristianismo, primeiro em nós, em nosso terreno, pelas vias da tarefa que abraçamos. Que nesse mundo, Mestre Jesus, haja sempre mais amor, mais compreensão, mais entendimento. Que possamos lembrar da sua presença entre nós. E é uma presença constante. E que nessa noite possamos, nessa grande família, entre amigas, entre amigos, falar de ti, falar da infância, falar de esperança. E que essa esperança chegue a todos os corações que se encontram tristes, desolados, a ser um sussurro, a dizer: acredite, tudo vai passar, eu estou contigo. Assim nós sentimos, Jesus, nessa noite, a sua presença entre nós. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Bom, geralmente a gente primeiro lê a mensagem. Mas como a Azul já está aqui, vamos iniciar com as apresentações, né? Que tal? Vamos? Acho que a Azul caiu, gente. Vocês acreditam que a Azul caiu? A Azul voltou. Coisas da internet. Coisas de internet. Então, vamos começar as apresentações, vamos inverter a ordem, né? Então, vai lá, Azul, ninguém te conhece, fala aí quem é você. É porque precisamos da prece, né, Laira? Tá tudo certo no plano divino. Esse recurso, né, tão necessário e tão à disposição de todos nós. É só termos uma boa vontade de falar com Deus, de falar com o Mestre. Bem, eu sou Zu Moraes, né, porque o meu nome é Zuluziane. E é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui nesse espaço gostoso para falar de evangelização. Eu sou mãe, esposa, filha e evangelizadora com muita alegria. Estamos no momento na área da infância e juventude da União Espírita Mineira, junta muitos corações valorosos que se dedicam, né, com boa vontade à seara da evangelização. E sejam todos muito bem-vindos. E hoje tem uma gracinha, uma coisinha cutie e novidade. Essa é nova mesmo, né? E eu vou chamar ela para se apresentar para vocês, né? Vem, Cíntia. Ai, já entro rindo de você. A Azul tá fazendo até marketing, ó. Essa live ela vai ser bem divertida, já estou percebendo. Queridos, muito boa noite. Que alegria estar com vocês nesse espaço virtual que nos deixa tão próximos mesmo, tão distantes fisicamente, né? Agradeço ao convite, tanto da Laila quanto da Azul, que esteve aqui, que estará aqui conosco, né, nesse momento, e que, na verdade, o trabalho em grupo, ele enriquece mais ainda a Seara, né? Então, que bom que nós estamos juntas aqui para construirmos essa live sobre o protagonismo infantil, que é uma temática muito relevante. Então, eu sou a Cíntia, eu sou aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás. Aqui na Federação eu trabalho na assessoria de planejamento, coordeno as comissões regionais do Estado e colaboro na área de infância e juventude, junto com a Beth Lago, que é a nossa coordenadora da área. E frequento o posto de auxílio espírita, sou evangelizadora também, é uma atribuição que vem, né, no meu percurso aí de trabalho, ao qual eu não deixo de lado, e colaboro, e colaboro também na área nacional, na AIJ Nacional, área de Infância e Juventude Nacional, na Comissão Centro, na região Centro. Colaboro lá junto com a Miriam Duzzi, que é a nossa coordenadora nacional. E é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Mas, para a live funcionar em conjunto, o que esse pessoal tem que fazer? Gente, me ajuda aí, vai. O que eles têm que fazer? Participar. Vamos colocar pergunta, vamos colocar comentário. Tá todo mundo doido para ver, todo mundo participando. Nesse calor, que maravilha! Vamos começar então com a nossa mensagem, né? Que a gente sempre escolhe uma mensagem que está sempre de acordo com o nosso tema. E a mensagem de hoje é do livro de cabeceira de todo evangelizador. Ó, todo evangelizador conhece de trás para frente, de frente para trás. O meu tá cheio de papelinho colado. E mensagem é da entrevista com Áureo, o Espírito, de 1987. A pergunta número 1. Para os espíritos superiores, o que significa evangelizar a criança e o jovem à luz da doutrina espírita? E aí Áureo responde: nenhum espírito atinge culminâncias evolutivas nos círculos superiores da vida terrena sem que, ao longo de sua extensa jornada de ascensão, haja tecido indestrutíveis laços de profunda afetividade com numerosas outras almas. Em razão disso, e sem embargo do essencial universalismo que lhes caracteriza as generosas provisões de amor fraterno, soem guardar nos imos de si mesmos sublimes ascendentes de carinhosa tutela sobre seres que se lhes demoram à retaguarda, os quais, à feição de afilhados que o eterno Pai lhes confiou, gravitam, à moda de satélites vivos, em torno do centro estelar do seu devotamento. Nosso Divino Mestre nos ensinou essa lição ao recomendar que jamais desprezássemos quaisquer irmãos menores do que nós, porque, asseverou, os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Mateus 18:10. Fácil, portanto, de se imaginar a bênção que significa para qualquer grande espírito poder proporcionar aos seus tutelados, nos albores de sua reencarnação na crosta do planeta, as luzes do espiritismo evangélico, suscetíveis de fortalecer-lhes o caráter para o enfrentamento triunfal de suas lides remissoras, no sempre difícil reacesso à arena das recapitulações e das provas terrenais. Ademais disso, que de melhor se pode fazer pela árvore, se não proteger-lhe as sementes, ou pelo rebanho, se não defender-lhe as crias, ou pela humanidade, se não cuidar-lhe das novas gerações que lhe garantirão a qualidade e o futuro. Nada pode ser mais promissor, mais construtivo, nem mais belo do que plantar as sementes do amor, da fraternidade, da virtude e da paz no coração das crianças e dos jovens que renascem para a vida na seara do mundo. Então, a gente percebe aí que nós aceitamos uma tarefa de reconstrução, né? Reconstrução de vidas. E nessa tarefa nós precisamos nos dar as mãos, porque é assim que todos nós caminhamos, né? É importante que nós estejamos sempre juntos. Afinal de contas, conviver é que nos faz crescer, né? E eu amo estar aqui, adoro! Bom, então vamos lá. Nós já falamos sobre protagonismo juvenil, né? A gente trouxe os jovens aqui para falar sobre o protagonismo juvenil, que foi uma live gostosíssima, afinal de contas, eu estava com a minha turma, né? Desculpa, né? E hoje nós vamos falar do protagonismo infantil. E aí,
né? Quando a gente teve a nossa reunião, eu fiquei pensando assim, ainda falei com a Cíntia, né? Falei, Cíntia, essa história de protagonismo, esse negócio é muito difícil. Porque quando a gente pensa em protagonismo, a gente pensa no quê? Pensa na novela, né? O que é o protagonista? Protagonista não é aquele que aparece na frente? E aí a Cíntia me falou uma frase, gente, que foi a cereja do bolo. Porque ela virou para mim e falou assim, Laila, o protagonista segue um roteiro, trabalha em conjunto. Ele não está sozinho na novela. E eu falei, nossa, e ó, foi aí que me pegou. E aí, eu procurando em outro livro de cabeceira, deixa eu ver se dá para mostrar aqui direitinho, peraí. Aí, ó. Esse livro de cabeceira, ele traz uma parte sobre protagonismo infantil. E a parte que eu trouxe para a gente iniciar a nossa conversa, né? Tá bem no inicinho do protagonismo e fala assim, ó. Reconhecer a criança como ser espiritual, que tem suas formas próprias de ser, expressar, conhecer e se comunicar. Exige que a reconheçamos igualmente como pessoa que tem direitos, capacidades e valores próprios, participante ativa na ação educativa e no desenvolvimento pessoal e social. Afinal de contas, se é sobre mim, eu vou ficar ali no escanteio, né? Eu não vou participar. Então, para iniciar, nesse contexto todo de protagonismo infantil, vamos começar com a Cíntia, que ela é nova aqui na turma. Quem é a criança? Sim. Laila Azul, né? Essa é a pergunta. Porque quando nós entendemos a concepção do que vem a ser criança, nós definimos de alguma forma todos os percursos a partir daí. Então, quando você pergunta quem é a criança, eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Que a criança é como se fosse a semente. Então, quando nós temos uma semente, essa semente ela contém tudo que precisa para ser uma árvore. Ela não é uma árvore depois que ela cresce, ela já é uma árvore na semente. E aí, quando nós compreendemos que a criança, quando chega nesse mundo, ela traz todo o germe, ela traz toda a sua essência, como se fosse uma semente que contivesse ali todas as características da sua árvore. E aí, o que essa semente precisa para se tornar a árvore? Ela precisa de um campo propício, ela precisa de uma iluminação adequada, de uma irrigação propícia, né? Aquilo que vai favorecer a germinação dos seus potenciais. Então, quando nós compreendemos que a criança ela não é algo, ou ela não vem totalmente dependente do adulto, muitas concepções antigas falam da criança como tábula rasa, né? Aquela que, na verdade, está tudo em branco e a gente vai escrever tudo, né? Então, é complicado pensar assim, porque, na verdade, a criança, ela já traz uma história. E quando nós compreendemos essa característica dela, ela passa a pertencer ao protagonismo ali naquele espaço educativo, porque ela também tem algo a colaborar, ela também tem algo a acrescentar naquela relação educativa. Então, é preciso que a gente compreenda que quando a criança é vista como um ser que traz a sua bagagem espiritual, na verdade, a gente deshierarquiza o processo educativo. Então, deixa de ser o adulto que sabe tudo e a criança que não sabe nada. E, na verdade, existe uma parceria de aprendizagem, que é mútua, do adulto com a criança. O adulto entra com uma bagagem, a criança entra com outra. E juntos, nós todos aprendemos,
porque nós vamos ali mediando esse ambiente, esse solo cheio de nutrientes, para que essa germinação aconteça enquanto semente, né? Quantas vezes a gente não entra na aula de evangelização sem esperar muita coisa e se surpreende com as falas deles, né? Inclusive dos dos mais pequenininhos, né? Dos menor. E é isso. O que é que você tem a me dizer sobre isso? Ué, a criança, né, como esse ser espiritual que a Cíntia tão bem trouxe, ou seja, alguém que tem o seu ontem e terá o seu futuro. E aí, eu estava estudando aqui a lição a Nicodemos, do livro Boa Nova, esse livro, né? E tem um diálogo de André com Jesus que é muito bonito, né? Logo depois, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, estava ali André e Tiago. E André fala assim com Jesus: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, né? Temos várias existências, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos, né? A questão sempre da reencarnação, vai e volta. E olha o que Jesus responde, né? Vou pincelar só uma frase. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmbito da consciência. Essa é a nossa criança. Uma alma que retorna às lides terrenas, que tem um passado, né? Que edificou pelas construções que trouxe o inferno no céu. Esse é o nosso conteúdo de trabalho. Então, a gente precisa ampliar nosso olhar. Não só para crianças, jovens, como para todo ser. Nós trazemos construções. Não nos cabe entender o passado, o que aconteceu. Nos cabe ter a consciência de que somos espíritos que temos uma história. E aí faz total sentido falar em protagonismo infantil, que não é uma palavra bonita, é uma ação importantíssima e urgente. Por quê? Nós começamos a estudar, e é preciso que a gente estude as faixas etárias. Os especialistas, os educadores, os acadêmicos, eles traçam um perfil das faixas etárias, que nos serve de base. Então, a gente precisa, como evangelizadores espíritos, diante desse conhecimento maravilhoso, ir mais além. A gente planeja o nosso encontro pensando no perfil da nossa turma. Se eu tenho 10 crianças ali, o perfil que atenda aquelas 10 crianças, ela é coletiva, no planejar. Mas eu preciso desenvolver um olhar individual para cada criança que Jesus me apresenta. Porque cada criança é uma alma que edificou até então, ou passado não muito agradável, ou sim. E aí eu preciso conhecer as necessidades, né, de cada uma, as potencialidades, para que eu seja o melhor instrumento nesse momento. Então, realmente, há uma necessidade da gente revisitar, dialogar, criar esse espaço aqui, porque, né, Cíntia, tem algum tempinho que a gente é evangelizadora, falar o tempo para não entregar a comunidade, né? Mas esse conceito de quem é a criança, sempre a gente está estudando, viu? Sempre está revisitando, sempre está ganhando, né, um nível a mais, porque fala da nossa função, né? Então é importantíssimo todo o trabalho de evangelização, o trabalho que nós vamos falar de protagonismo, tentar compreender bem quem é a criança. Como a Cíntia disse, não é uma folha em branco e nem um adulto em miniatura. Olha, não está pronto e nem não tem nada construído. Né? Esse material lindo, essa alma que Jesus pede para que a gente olhe para ele, observe, cuide, espere, e retire, né, extraia melhor. É interessante essa questão da construção da aula, eu chamo de evangelização em bloco, né? Porque a gente vê, às vezes, né, alguns conceitos dessa evangelização em bloco mesmo. Eu faço evangelização sem levar em conta a necessidade dos meus evangelizandos, né? E aí a gente, quando pensa nisso, a gente acaba se perguntando, né? Então, para quê? Né?
Lógico que falar de Deus, falar de Jesus, sempre vai ser aproveitado de alguma forma, né? Mas se eu não tenho aquele contato mais íntimo com o meu evangelizando, né? Se eu não tenho aquele olhar individual para as necessidades dele, para quê? Né? É importante a gente estar sempre lembrando, né, que o evangelizador, ele é um representante de Jesus dentro da sala de evangelização. E Jesus jamais olhava para a humanidade em bloco, né? Ele olhava para a humanidade individualmente. Ele ele conhece, né? Cada espírito pelo nome, cada ser pelo nome. Né? E é importante a gente lembrar disso. Tá, digamos que eu não lembre o nome de todos, né? Mas que eu tenha esse olhar carinhoso, né, para as necessidades daquela criança. Pode ser que um dia eu levo dentro do meu temário aquilo que ela está falando, né? Eu pense assim, nossa, está fugindo totalmente do que eu queria trazer, meu Deus. Né? Esse menino, ele está obsidiado. A gente tem mania de achar, né? Esse menino está obsidiado, porque eu estou aqui querendo falar do tema natureza e o menino está falando de família, né? E aí a gente não tem o bom senso, né? Ou de tentar incluir a necessidade dele no nosso temário, né? Ou de simplesmente falar com ele, ô Joãozinho, Pedrinho, né? A tia vai terminar isso aqui e aí já a gente fala sobre esse assunto, né? E fica abraçado, agarrado naquele temário como se fosse a tábua de Moisés, né? E não pode largar de mão de jeito nenhum, né? Então a gente precisa pensar bastante nisso. Meninas, e aí, nesse contexto todo, já que a gente começou a falar sobre os encontros de evangelização, quem é o evangelizador dentro do protagonismo infantil? Qual o papel dele? Vai lá, Ju, você começa, agora nós vamos trocar. Vale, é ótima, né? Imprevisível, Antônio. Mas o evangelizador, nesse contexto, ele é uma figura importantíssima, né? Tem um papel importantíssimo ali, como esse polo de energia, né, emuladora, que vai criar esse ambiente ideal para o trabalho. Em torno do evangelizador está toda uma capacidade, né, toda uma esperança da espiritualidade. Então, é como a criança, um espírito em construção, tem o seu ontem, terá, né, teremos o nosso futuro, a todos está destinado aí à felicidade. Então, é importante também que a gente se perceba como esse espírito em construção. E se permita, diante de pisos seguros, né, o Evangelho, a doutrina espírita, a equipe, experienciar. Né? A gente precisa sempre, como evangelizador, o estudo constante, nunca se achar pronto, nunca achar que sabe tudo, nunca achar que esse tema proposto para esse encontro, eu já falei muitas vezes, nós não somos os mesmos de 2019, principalmente com essa experiência que nós estamos vivendo em 2020, né? E as nossas crianças também não. Então, o evangelizador, ele precisa, diante de todos os desafios, sempre inovar. Mas não é inovar em conceitos, é inovar na boa disposição de revisitar aquele conteúdo na doutrina, de revisitar esse conteúdo, né? O Evangelho à luz da doutrina, pensando nas suas crianças individualmente. E aí é um grande desafio, porque no início a gente fala assim, então vou ter que fazer um plano de aula para cada criança, vou ter que fazer um plano de aula para a Laia, um plano de aula para a Cíntia, um plano de aula para a Maria do Carmo, que eu vi que estamos acompanhando. Não. No planejar, a gente planeja em blocos, vamos dizer assim, né? Em conjunto. Mas na hora que eu estou ali na turma, né, com minhas crianças, com aquelas almas, eu preciso desenvolver esse olhar individual. Como que a Laila está recebendo essa atividade, esse conteúdo? Como que a Cíntia, né, recebeu a sensibilização que eu fiz no início? Porque a criança, ela vai nos apresentando, enquanto evangelizador, né, como mediadora ali da mensagem, muitas pistas, vamos dizer assim, de como trabalhar.
né? Às vezes nem todas as crianças chegam da mesma forma, observe. Mesmo no espaço online. Tem umas que chegam, né, muito alegres, falantes, querem contar como foi o dia, como aconteceu alguma coisa, o cachorrinho. Tem aquelas que chegam introspectivas, que no decorrer do encontro, elas vão se soltando. Então, se eu planejo uma atividade no início, eu tenho que pensar nesses perfis, porque senão eu vou constranger a criança e precisa de um tempo para aquele ambiente. E aí tem vários exemplos. Então, o evangelizador, eu gosto muito, né, acho, não sei se foi Guilherme Ribeiro, agora estou misturando os nomes aqui, que ele fala assim, abençoados lidadores, né? São essas almas, nós que também temos um passado, né, a corrigir, mas trazemos também uma potencialidade que nos dedicamos à tarefa. Nos enxergarmos como espírito em construção, mas termos consciência do nosso papel como mediadores do Cristo ali, diante daquelas almas. Como mediador, eu preciso sempre me preparar. A Laia falou aí né, de agarrar o temário, o planejamento. O planejamento ele tem que ser flexível, mas ele tem que existir. Ele tem que existir. Sim. Não cabe mais em 2020, com a maturidade que o movimento espírita já tem, os recursos que nós temos de capacitação, de diálogo, de reflexão, irmos ao encontro sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de roteiro, né? Sem o mínimo de condições de doar algo, acreditando que a espiritualidade vai fazer tudo. Né? Então, o evangelizador é essa alma consciente, esse abençoado lidador que se dedica à tarefa da evangelização, reeducando a si a reeducação do curso. É a questão do roteiro, né? Eu adoro fazer analogias. Na novela existe o roteiro, mas isso não impede que os atores improvisem, né? Quando existe a necessidade, quando né, o ator consegue ser um improvisador assim, né? É importante a gente ter esse olhar, né? Eu queria dar boa noite para o pessoal que está chegando. Tem gente de longe. Que gracinha, pessoal. Vamos colocar o comentário de vocês, as perguntas no chat. A Cíntia falou comigo assim que ela só ia participar se tivesse muita pergunta. Então, manda ver. Vamos por pergunta aí que ela tá doida para responder. Eu sabia que ia ser divertida essa live. Imaginei logo. E aí, Cíntia, quem é o evangelizador? Conta para nós. Eu estava ouvindo a Azul falar, você, né, sobre essa questão do roteiro, e eu vejo assim, se nós planejamos, quando o nosso planejamento ele chega até a sala de atividades com as crianças e permanece intacto, alguma coisa está errada. Se ele chega na sala de aula e eu mudo ele 100%, alguma coisa também está errada, né? Então, se eu chego com ele e faço tudo, nossa, hoje eu fiz todo o planejamento inteirinho do jeitinho que estava aqui. Onde é que a criança entrou? Qual foi a interferência, qual foi a influência, qual a flexibilidade que houve para que a criança também participasse desse percurso, né? E o inverso também. Então, se eu cheguei lá e aí eu tive que mudar meu planejamento todo, é porque a minha leitura das crianças ou das necessidades, dos interesses, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser feita uma releitura, porque, na verdade, eu preciso conhecer melhor, né? O que importa é que a gente não planeja improviso, né? A gente faz o planejamento e o improviso ele é necessário, a gente tem que lançar a mão do improviso, mas quando nós nos preparamos. Até nisso a espiritualidade ela nos inspira, quando nós temos arquivos para serem inspirados. Quando a gente não tem como, não tem canal. Então, dois aspectos que eu queria trazer, não só na figura do evangelizador, mas do adulto que está no entorno, né, da relação com a criança, da família, do adulto em si, primeiramente é a possibilidade de oferecer atividades encantadoras, né? O evangelizador, ele precisa se encantar, o adulto precisa se mobilizar
para que ele possa mobilizar o outro, porque evangelizar é vibração. Então, se eu estou estudando uma temática e aquela temática, ela de alguma forma me toca, então eu consigo tocar o outro, porque na verdade ela mobilizou conteúdos internos em mim. Então é preciso que a gente compreenda que o nosso papel ele é de mediador, ele não é de transmissão de conhecimentos, né? E mediador é aquela pessoa que fica no meio, não necessariamente a pessoa protagonista, não é necessariamente a pessoa que vai ficar fora de cena, mas aquele que faz a mediação, que cria o campo para o aprendizado. E Emmanuel traz, eu me lembrei que Emmanuel traz uma fala muito interessante, que é quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem, e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então, isso nos mostra que, na verdade, a criança vai conhecer o evangelho pela nossa postura. Por isso que a atividade, aí entra no segundo aspecto que eu queria abordar, é que não existe evangelizar a criança, existe evangelização mútua. Então, nós fazemos parte, enquanto adultos, educadores, evangelizadores, professores, qual papel seja, nós fazemos parte do processo educativo. Então, existe uma relação que se dá no encontro. Então, quando nós encontramos com o outro, nós estamos aprendendo mutuamente. Então, a criança nos ensina e a gente ensina a criança. A criança aprende, nós aprendemos também. E aí eu me lembrei de um caso de uma criança, na verdade uma história, né, de um jovem canadense, Ryan, né, que com 6 anos de idade ele descobre o sentido da vida dele, né, porque na escola a professora começa a falar como viviam as crianças na África. E aí ela diz, né, com toda a sua sensibilidade, que as crianças na África não tinham nem uma torneira com água limpa, né? Morriam de sede. E essa criança, o Ryan ficou muito incomodado, né? Como que é isso? Ele ficou profundamente comovido, né? Como que não tem água para beber, né? E aí ele pergunta para a professora, né? Quanto que custa para levar água para a África? Aí a professora fala que tem uma organização, que é o Water Can, que para fazer cada poço custaria $70. E aí esse Ryan chega em casa e vai direto na mãe, né? Nossa, né? Eu preciso de $70 para fazer um poço de água para as crianças da África. E a mãe, na sua sabedoria, respeitando o seu protagonismo da criança, o protagonismo da criança, cria o campo para que ele atue. Então, o que ela diz? É muito importante, realmente é muito nobre a sua vontade, o seu desejo. Mas é preciso que você consiga o dinheiro com o seu próprio esforço. Eu posso te ajudar, eu vou te dar tarefas na casa e você vai ganhando a cada tarefa que você desenvolver, você vai juntando os $70. E aí ele vai juntando aqui, fazendo atividades, e quando ele chega com $70, ele descobre que, na verdade, para perfurar o poço, precisa de $2.000. E aí ele passa a fazer uma ação na comunidade, com família, com os primos, com os irmãos, e aí ele consegue chegar nessa quantia para fazer a sua ação, né, que ele achava importante. E aí, em 1999, essa é uma história real, é perfurado ali o primeiro poço e ele fica encantado, porque as crianças agora têm a água limpa para beber. E ele começa a se corresponder com outro jovem lá da comunidade africana e pede para os pais para ir visitar esse amigo lá. E aí, em 2000, ele chega lá no povoado para conhecer o poço que ele ajudou a construir, para conhecer esse rapaz, o Wakana, né? E aí, as pessoas, quando ele desce, ele chega na região, as pessoas começam a gritar o nome dele. Aí ele vira pro amigo e fala assim, mas eles sabem o meu nome? Aí o rapazinho africano diz, todo mundo que vive a 100 quilômetros sabe o seu nome. Porque, na verdade, é a ação, né? A reverberação do fruto, né? Então, a gente fica perguntando, né? O que realmente impulsionou Ryan a esse nobre ato, né? O que é que mobilizou?
Na verdade, ele, lembra lá no começo, ele ficou profundamente comovido, ou seja, ele já tinha a essência, a, na consciência, a lei divina do amor. Então, foi despertado pela ação da professora e pela ação da mãe, que as duas adultas que criaram um campo para o protagonismo dele, porque criaram a possibilidade para que ele agisse, para que ele pudesse desenvolver aquela vontade em auxiliar, em ajudar, né? O seu protagonismo mesmo. Então, a gente fica percebendo que muitas vezes esse conceito, né, ele está muito mais voltado para uma integração de ações do que para uma direção única, né, de atribuição do ser, né? E aí a Maria Luísa trouxe para nós uma pergunta. Se está falando de protagonismo infantil, como o evangelizador é a pessoa mais importante da evangelização? Não, não existe a pessoa mais importante, né? Talvez eu tenha dado essa impressão a pessoa que pediu, né? Ele tem um papel importante, ele é uma figura importante nesse contexto da evangelização, porque as crianças, né, ou jovens, mas estamos falando especificamente das crianças, é através desse mediador, da postura, da fala, do gesto, né, até dos pensamentos do evangelizador, que ela vai ter acesso a atividades e vai poder experienciar esse conteúdo. Nós estamos levando a mensagem do Cristo no seu contexto. Então, o evangelizador, ele tem um papel importantíssimo. Ele não é a figura mais importante, porque não existe figura mais importante. Se fôssemos pensar em alguma coisa mais importante, é o Cristo, é a mensagem do Cristo. Até é uma das orientações, né, me recordando aqui agora, de Jesus a Paulo de Tarso, quando ele, preocupado, né, em atender todas as demandas das igrejas, e quando Jesus tem aquele diálogo bonito, Paulo fala para ele usar os poderes do Espírito, e ele não entende de imediato, aí ele fala, poderás escrever a todas as comunidades em meu nome, orientando, né? Será o mediador. E aí ele fala com Paulo algo muito bonito, ele fala, porque não é a pessoa, não é a presença física do emissário, o mais importante é o conteúdo, é o verbo espiritual, né? As comunidades vão aprender, assim como as crianças, elas vão ter acesso a esse conteúdo espiritual, não pela minha pessoa, mas pela qualidade do verbo que eu faço, pela minha exemplificação, pela minha vida. Não é o mais importante, mas tem um papel importantíssimo. Aí, me recordando até de experiência com minha filha, era uma questão assim que eu, no início, eu ficava até um pouquinho chateada, né? Porque na fase que ela estava ali entre 6 e 7 anos, ela tinha um vínculo muito grande com a professora e com a evangelizadora. Então, eu perdia sempre nas orientações com ela, porque ela falava assim, foi a minha professora que me falou, mãe. Aí eu falava, tá bom, né? Ela tá criando um vínculo. Mas foi a evangelizadora que falou, né? Eu falava, tá tudo certo. Mas eu tinha um pouquinho, assim, de ciúmes, assim, né? Mas é importante a gente falar isso, porque as crianças nessa fase, elas são autênticas, né? Era como se falasse assim, não, mãe, é a professora que me falou. E aí nós, enquanto parceiras, igual essa mãe do Raya, precisamos ter esse olhar mais abrangente e não entrar numa disputa, mas fazer parte do conjunto da construção daquela criança. Então, se há de falar em algo mais importante, é o próprio Cristo, a mensagem do Cristo. Todos nós temos importância mais valor. Sim, a Gi trouxe uma questão, essa é para você. Protagonismo pode ser realizado desde a mais tenra idade? Sim, quando a gente fala em protagonismo, então já podemos entrar aí num conceito, né? O protagonismo é a construção de um caminho em conjunto com a criança. Nós estamos saindo de uma visão tradicional da educação, aquela bancária, em que nós só engolimos os conteúdos, onde a figura do professor é central na sala, onde o conhecimento ele na verdade, ele é centralizado no professor. Hoje, numa dinâmica
tecnológica, digital, ninguém precisa, entre aspas, do professor, porque o conhecimento está aí, em qualquer plataforma, em qualquer aplicativo, você sabe e tem como entrar em contato com esse mundo de aprendizado. A figura do professor entra como mediador porque não existe aprendizagem sem encontro. Então, por isso que o professor, o evangelizador, ele é importante. E aí, quando a gente fala de protagonismo infantil, é um caminho trilhado por gerações diferentes, por idades diferentes. Então, o adulto constrói com a criança caminhos, campos de protagonismo, assim como a mãe e a professora dessa criança que eu contei a história fizeram, né? Elas poderiam ter falado assim, não, deixa que a política, né, o governo vai cuidar disso, isso não é problema seu, você tem que estudar. Ou então ela poderia ter falado assim, aqui, ó, estamos $70 para você. Então, aí você cria a hierarquia, ou seja, a decisão, ela não é partilhada, ela é uma decisão hierarquizada, né? Então, hoje nós estamos construindo algo coletivo. As relações que têm sustentabilidade são aquelas que têm reciprocidade. E nós não estamos dizendo da criança mandar no adulto, não. Nós estamos dizendo do adulto ouvir a criança, prestar atenção nas suas necessidades, mesmo aquelas que não são faladas. As necessidades silenciosas, aquelas que são trazidas por expressões, por gestos, por comportamentos de agressividade, por comportamentos depressivos. É assim que você vai auscultando a alma infantil. Então, desde a mais tenra idade, é possível se exercer protagonismo quando você, por exemplo, busca dentro do seu grupo de bebês ou do seu filho que é bebê, observar aquilo que mobiliza a sua motivação. É lógico que a criança ela vai se construindo numa dinâmica, né, de autonomia, e aí nós, o adulto, entra nesse processo de auxiliar nessas descobertas de autonomia. Mas a criança, é possível que ela tenha aí um campo de protagonismo infantil desde bebê, se você for prestar atenção. Se nós ficarmos atentos àquilo que os bebês gostam mais, aquilo que mobilizam os seus olhares, os seus suspiros, aquilo que encanta, de alguma forma nós estamos trazendo ali os interesses que essa criança tem. E isso é também protagonismo, mas é um protagonismo numa visão inicial, onde nós vamos dar vez e voz às necessidades daqueles bebês, daquelas crianças que estão no início da faixa etária, né? Então, quando nós falamos de protagonismo, é o conceito de trabalho em parceria de gerações. Na pedagogia, usa a pedagogia da infância, que é aquela forma de enxergar o mundo pelo olhar da criança. Então, como a criança se coloca numa atividade dessa que eu estou propondo? Se eu fosse criança, como que eu me sentiria? Então, enxergar a vida com os olhos da infância. Isso é trazer ali a criança como protagonista do processo. Porque eu deixo as necessidades do adulto, do currículo, do temário, que são importantes, mas que precisam agir em função do aprendizado e não como foco. Né? Quando a gente traz o conteúdo como carro-chefe, a coisa mais importante, geralmente a gente deixa a relação em segundo plano. Então, é preciso que caminhemos juntos. O conteúdo doutrinário, principalmente nas evangelizações, ele é o nosso tesouro, né? É o que vai trazer resiliência espiritual para a criança no seu percurso de vida. Então, nós não podemos abrir mão, né, de aproximar Jesus dessa criança. Mas é preciso que a gente acesse os caminhos do coração, da motivação, do encantamento, para que ela venha motivada, buscando e querendo estar conosco para ouvir sobre Jesus, para ouvir sobre as histórias do Mestre, né? Então, isso é protagonismo. Até porque você falando aí, me veio agora, Jesus sempre perguntava, né, o que queres que eu faça? Ele já não chegava falando assim, olha aqui, eu vou pôr você para andar, meu filho, larga essas muletas aí, vamos, né?
Não era assim, não. O que queres que eu faça? Às vezes a pessoa não queria andar hoje, né? Estava ali buscando outra coisa, né? Então a gente tem que lembrar disso também, né? São aspectos, na verdade, a escuta sensível, a fala sensível, o olhar sensível. É aquela possibilidade de perceber o outro mesmo no silêncio, porque um bebê não vai falar o que ele quer. Se falar, vocês saem correndo. Já brinquei com um bebê de 3, 4 meses se dissesse, olha, eu quero isso, esse é ó. Então, nós vamos precisar decifrar os olhares, as babinhas escorrendo de alegria de ver um objeto interessante, a sobrancelha que levanta, a vontade de pegar. Então, isso são pistas que os bebês nos dão para compreendermos como eles se comunicam. Então, a forma de comunicação ela é variada em todas as faixas etárias. Até quando a gente chega numa sala, por exemplo, de esclarecimento mediúnico, onde você também evangeliza e você precisa perceber, a auscultar as necessidades daquele espírito, mesmo sem enxergá-lo. Então, a gente precisa ouvir com o coração. E isso é perceber as necessidades do outro, né? Encontrar com o outro. A babinha escorrendo foi ótimo, né? Mas é verdade. Aqui, eu fico com os... Ó, esse sapo aqui, ele viaja comigo para todo lugar, né? Tipo, ele Todo babado. Então, ele é todo. A hora que a gente entra com esse sapo, os bebês ficam assim. Aí a baba escorre. Aí eu brinco assim, pronto, objetivo cumprido. Agora basta a gente inserir aqui o Jesus e... Fechou a aula. Zu, quer acrescentar alguma coisa sobre o protagonismo? Sim, eu vi a Cíntia muito bom, né? Vi a voz da experiência. E eu fiquei pensando, ela trouxe aí, né, especificamente para os bebês, mas pensando nas crianças, o protagonismo infantil, dar essa voz para a criança, não quer dizer que é deixar que a criança faça tudo, né? Isso. Porque a gente precisa compreender isso, porque senão daqui a pouco também a gente sai do nosso papel ali, né? Como aquele mediador responsável e começa a querer atender tudo da criança. Se eu for olhar o interesse da criança, as maiorzinhas, o interesse dela é o brincar. O tempo todo que eu perguntar o que você quer brincar, né? Principalmente quando leva algum brinquedo, é um desafio, né? Para a sala de evangelização, não levar o brinquedo. Então, nós precisamos entender esse protagonismo, entender a necessidade e mediar isso, né? Eu preciso adequar aquele conteúdo. Se é uma turminha mais ativa, mais enérgica, gosta muito de brincar, eu vou ter que levar recursos, né? Que são ferramentas pedagógicas que me auxiliem nesse processo. Então, pensar na criança, pensar nessa necessidade, no que ela gosta, isso é o protagonismo infantil. E eu vou galgando, né, como a Cíntia trouxe, é uma escadinha. A gente começa primeiro colocando a criança no nosso planejamento, que já é um grande passo, porque durante muito tempo a gente faz, né, nossos planos, nossos roteiros de aula, pensando no que me agrada. E aí a gente começa um exercício do olhar, não, peraí, esse recurso que eu escolhi, esse sapinho, agrada os bebês? A Cíntia testou várias vezes, positivo, agrada. O público, né? A baba testou, né? A baba foi a resposta. Então, a gente precisa ir testando isso nos nossos encontros, porque, acho até que foi dito aí também, a singularidade da criança é uma faceta desse protagonismo. Eu preciso entender aquela criança no singular, planejar no coletivo, entender no singular, e aí, à medida que eu vou ganhando experiência também, intimidade com essa turma, eu começo a potencializar as ações. Peraí, essa turminha tem condições de uma atividade que possa interagir com uma outra turma. Por quê? Quando chegar lá no jovem, que o protagonismo tem uma ação mais efetiva, né, na sociedade, na vida, é um conteúdo que ele já vem experienciando desde a infância. Então, eu começo também a levar atividades, escolher recursos pedagógicos, vamos chamar assim, recursos que me auxiliem no conteúdo da mensagem do Cristo, que permita reflexões, mesmo numa criança, né, desde o bebê. Mas vamos pensar numa criança de 3, 4 anos. Né? Eu preciso suscitar reflexões,
e esperar. O mais difícil que eu vejo, estou pegando por mim às vezes, é a gente esperar o retorno da criança. É não dar tudo pronto, né? Para que a gente tenha condições de olhar. Deixa eu ver como cada um reage a esse conteúdo. E aí a gente vai lembrando de alguns exemplos que foi nos construindo, né? Porque o evangelizador também vai se construindo no processo. E uma vez a gente aproveitou a presença de um pai numa salinha de 3 anos, e foi marcante na vida da filha desse pai e da turminha, porque a gente falou assim, vamos falar de gentileza e vamos trazer possibilidades de gentileza na sociedade. Aí uma das atividades era colocar alguns banquinhos, cadeiras, fazer tipo um trenzinho. E aí uma criança queria a presença do pai sempre, e a gente, naquela hora, provavelmente muito intuído, né, pela espiritualidade, colocou o pai como o condutor desse trenzinho. Gente, foi sensacional, porque a filha, né, se sentiu ali, e as crianças, porque ele entrou no personagem. Então, o evangelizador, ele começa a ver as possibilidades que se apresentam ali. Ele criou um roteiro, um elemento novo chegou, o pai. Né? Esse encontro de evangelização foi comentado durante muito tempo, porque ele colocou um chapéu e ele entrou no personagem do motorista e fazia barulho, e parar ônibus. Olha para você ver. Isso é protagonismo, é você ver ali as possibilidades, você conhece a turminha. Então, a gente vai desenvolvendo um olhar, porque também, se eu puder colocar a criança mais ativa no seu processo educacional, tudo que me favorece colocar mais ativa, menos receptivo, mais participativo, é um protagonismo. Né? E a gente vai aprendendo isso também, trabalhando, né? É na vinha, né? O Senhor nos chama para trabalhar na vinha e a gente vai aprendendo e vai se qualificando na vinha. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que foge um pouquinho, mas de qualquer forma eu acho interessante, porque às vezes a gente está ajudando outros evangelizadores, né? A Ana Luz. Cíntia, você sabe. Ela colocou aqui embaixo, Cíntia Vieira. Que bom. Então, Cíntia, ela quer saber qual a sua sugestão. Os pais têm um pouquinho de receio, né, dessa questão da tecnologia, e é um desafio realmente para os evangelizadores, principalmente dos bebês, né, evangelizar online. Então, ela quer saber como é que faz, qual que é a sua sugestão para esses pais que não querem ligar o celular, só para a galinha pintadinha. Eu acho que, na verdade, esse momento, a gente dá uma olhada no panorama desde que nós começamos esse distanciamento, e o convite é para compreender qual é, na verdade, a necessidade, né, em nós. E o que nós vamos observar? Até pouco tempo atrás, ou seja, início da pandemia, nós, assim, eu mesma era uma defensora, né, ferrenha, né, da tecnologia mais tardia, deixar a criança brincar o movimento, e ainda sou. Só que hoje nós precisamos pensar que a tecnologia, ela tem cumprido 2 papéis fundamentais, que é possibilitar que a criança aprenda, porque hoje a escola só tem esse caminho, não tem como. E manter os laços afetivos, porque nós não vamos poder encontrar. Então, acaba que o celular, a plataforma, isso pode aproximar as pessoas nesse momento. Quando nós falamos de bebês, nós estamos falando de uma faixa etária que não tem o hábito e nem poderia criar esse hábito, construir esse hábito de relação com mídias eletrônicas, com tecnologia. Então, se nós vamos perceber que a criança, na verdade, ela precisa de outras atividades, aí nós vamos pensar que a criança precisa de movimento, ela precisa de interação. A base da aprendizagem com os bebês é a interação, é a relação, é o encontro com o adulto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos habilitar esses pais para trabalharem com seus bebês. Então, nós vamos usar os vídeos, as videoaulas, as gravações online para fazer com que os pais se sintam seguros para trabalhar com seus bebês. Porque para o bebê, o celular não tem sentido.
não tem conexão. Ele vai ficar ali uns 30 segundos porque reconhece o evangelizador, porque ele já está lembrando alguma coisa, e depois ele vai arrumar outra coisa para brincar. Porque, na verdade, o brincar é a base da sua atividade séria e ele precisa de interação. Então, o que nós vamos sugerir e temos sugerido aí nas evangelizações? Então, que os evangelizadores façam, então, a apresentação. Então, está aqui o sapinho que canta, o boneco Jesus ali, o Kardec. Você pode fazer a apresentação da atividade, mas você vai conduzir os pais para que eles façam com seus bebês, assim como acontece na sala de evangelização. E aí os pais precisam dessa tutorial, né? Eles precisam dessa orientação de como fazer esse trabalho, por que é importante. Então, o que a gente faz na nossa evangelização no posto de auxílio espírita? Que hoje tem atividades online aos sábados, no mesmo horário da evangelização. A gente pede para os pais, por volta de quinta-feira, organizarem um material que nós vamos precisar no sábado. Então, sei lá, se for para lavar os pezinhos dos bebês, então a gente pede para eles organizarem lá a bacia, a água, a toalhinha, deixa tudo prontinho para o sábado. No sábado, a gente faz a atividade e propõe que os pais façam com os bebês. Naquele momento é que está acontecendo a evangelização, porque é o momento da interação. Então, se nós nos colocarmos agora como mediadores do processo educativo, na verdade, esse papel é dos pais, né? Nós somos só auxiliares desse processo evangelizador, então está tudo certo, porque aí o evangelizador está auxiliando os pais a cumprirem os seus papéis, que é, na verdade, a educação dos seus próprios filhos. E aí a evangelização de bebês entra em consonância com isso, porque, na verdade, o bebê ele não vai precisar fazer uma conexão com um tablet, um celular, um computador. Mas ele precisa fazer a conexão com os seus próprios pais. E aí a gente fica pensando, né? Como, gente, é por isso que ele é Deus e nós somos só as criaturas, né? Porque vai ser inteligente. Olha só que maravilha. Ele falou assim, né? Tava a família toda fora de casa, os bebezinhos. Não que a gente está falando que seja errado. Não é isso, mas a gente sabe que as famílias perderam um pouco essa conexão, né? É um desafio, né? E aí Deus falou assim, peraí, acabou, o pai tá tendo que evangelizar e eu aposto que tá todo mundo adorando, né? Dá vontade de ver as carinhas deles lavando os pezinhos dos nenéns. Manda para nós, gente, as carinhas, eu sou doida para ver as carinhas dos papais, das mamães lavando lá os pezinhos. Eu vejo, Laila e Cíntia, esse momento, né, como um grande acelerador mesmo, que né, a doutrina tem nos explicado sobre isso, o nosso processo também como evangelizadores, e como esse conjunto, né, porque o ser, a gente tem que pensar o ser integral, né, a integralidade do ser. Nós, enquanto evangelizadores, os pais, retornaremos ao presencial, que vamos retornar. Sim. Mas teremos outros, com outras consciências, com outros olhares. Né? Porque eu vejo que nós fomos agora chamados a experienciar o que nós já vimos discutindo, tentando fazer, mas distraímos talvez um pouco, né? Transferimos um pouco, né? Sim, para os pais. Os pais transferem um pouco, sim, talvez inconscientemente, para a educação, na escola, para o evangelizador. E o convite é para que todos agora experienciem o que tem que ser, né? Porque os pais são os primeiros evangelizadores daquele espírito. Sim. Nós estamos ali como auxiliares. Mas esse retorno eu vejo com grande esperança. Que todos os personagens, vamos dizer assim, né, desse grande roteiro, voltarão com mais essência, com mais consciência. E, Laila, a gente até tem, né, uma surpresa para todos, né? A gente tem um exemplo de protagonismo. A Cíntia, ela é de Goiás, né, Zu? A gente não sabe como que recebe lá em Goiás, a gente não sabe como que recebe as visitas. Né? Agora aqui, em Minas Gerais, a gente entra pela cozinha, sempre tem uma porta na cozinha do mineiro, né? Entra, puxa o cafezinho com pãozinho de queijo, né? E vai dar um jeito de conversar fiado, que nós recebemos uma visita, né?
Ah, Ai, gente, eu não quero falar nada, não. Só estou aqui escutando, aprendendo. Ótimo, muito bom. Senhora, casa de mineira, a gente pega na vassoura também, ao invés de dar fazer faxina. A porta está aberta, a gente entra, né? Esqueceram a porta aberta, eu entrei. Tá bom? Um beijo, meninas. Que bom estar com vocês, viu? Laila, Azul, Cíntia, saudade demais. que bom. A gente veio para falar para nós, porque nós tínhamos um tópico, né? De que forma que a gente promove o protagonismo infantil, né? Dentro da evangelização. Mas esse protagonismo a gente viu que pode ser desenvolvido dentro de casa, na escola, né? Deve ser desenvolvido. Então, a Gi tem um projeto, né, Gi, de protagonismo, e aí ela veio trazer esse projeto para lá. A gente pediu, implorou, quase de joelho, para ela vir. Mentira. Eu falo, que vocês não me perdem, que eu não faço. Você não então, pede gente, chorando, que você não faz sorrindo? ou o contrário, mas faço, né? E isso é bom porque é sinal que a gente está sempre disposto a trabalhar. Vamos lá, vamos fazer. Não está dando assim, vamos trocar, vamos inventar, vamos ter um plano. A Cíntia falou, né? A gente não tem previsto, mas a gente tem um plano B, C, D, né? Então a gente vai montando o plano principal e ali em volta a gente já vai pensando: se isso aqui não der certo, eu faço assim. Se isso aqui sair do controle, eu já sei como que eu faço lá do outro lado. E isso é importantíssimo para o protagonismo. Isso é fundamental, na verdade, para o protagonismo infantil. Porque a gente sabe que a criança ela vai agir como criança. A gente não pode esperar dela que ela cumpra o nosso roteiro, né? Até porque nós não vamos fazer um roteiro nosso, nós vamos construir em cima daquilo que ela possa realizar. E isso é o grande ponto do protagonismo. Por exemplo, aí as meninas me pediram para falar de algo que a gente propôs por aqui, né, em Juiz de Fora, por exemplo, o mês de Kardec. Por que eu tenho esse olhar um pouco já diferenciado sobre a evangelização? Porque eu sempre trabalhei muito com a ideia do protagonismo, sem saber que era esse nome. Então, assim, a nossa vida, até familiar, por ser uma família grande, tínhamos já essas propostas. Vamos fazer uma confraternização. Então, você fica responsável por isso, você faz o convitinho, você entra em contato, você prepara o bolo, você que já consegue, arruma o espaço. Então, cada um ali já recebia uma função dentro daquilo que poderia realizar. Então, para mim, isso foi algo natural. Então, quando eu me vi na sala de evangelização, eu me vi repetindo aquilo que eu construí dentro de mim. E hoje eu me vejo, por exemplo, no trabalho espírita, não só na sala de evangelização, fazendo da mesma forma, levando possibilidades de trabalho para muitas pessoas dentro daquilo que elas podem apresentar. Então, por exemplo, nós pensamos num mês de Kardec. E aí é importante a gente começar pensando que, se vamos trabalhar o mês de Kardec junto às crianças, precisamos pensar nesses prazos, né? Porque a criança tem seu próprio ritmo, tem a sua própria assimilação, e a gente precisa pensar nisso como uma forma natural, não ficar apressando, porque senão eu vou realizar da forma que você quer, não da forma que eu concebi. E aí ela vai ter aquele momento de perguntar, de querer saber novamente, de falar, não vou participar mais, e depois ela volta, vou participar, né? A gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, como mês de Kardec, nós vamos propor para elas um evento, uma apresentação, um projeto.
é interessante pensar que a gente vai levar projeto para as crianças, né? Porque quando a gente fala projeto, já parte de uma construção coletiva. Tem seus agentes ali já implícitos, não é a minha proposta de trabalho para vocês. Então, vamos construir um projeto. O que vai ser? Nós vamos comemorar o mês de Kardec. Só que eu vou falar isso para quem? Para o meu grupo de evangelizandos, né? Vamos comemorar o mês de Kardec, a direção está fazendo alguma coisa, vamos fazer também a nossa sala ou a nossa evangelização, levar para eles a ideia e perceber como essa ideia foi aceita. E aí vocês podem me interromper, tá, meninas? Porque senão eu vou falando, entendeu? Eu vou falando enquanto vocês vão tomando café. Bebendo água. E aí a gente vai levar para... Oi? A gente vai levar... É água hoje, né? A gente vai levar para eles essa proposta e ver como que vai ser recebida. Porque eles podem virar e falar assim, não, a gente não está com vontade. E aí eu, como evangelizadora, vou obrigar, porque a gente tem que se apresentar para essas famílias, né? Não, na verdade, a gente vai falar, mas por quê? O que está acontecendo? Porque tem algo estranho ali. Porque a criança normalmente gosta de participar, né? Se aquela turma falou, não, eu não quero, tem algo ali que a gente precisa trabalhar. Seja autoestima, seja aceitação, seja a suavização da timidez, seja o receio de estar à frente de outras pessoas. Tem algo ali que já é um ponto a ser trabalhado e a gente precisa olhar, né? Porque a gente que sabe, hoje estamos aqui adultas e a gente finge que não está, né, nervosa, com receio, e vai falando. Mas, com certeza, dentro da gente mesmo, como adulto hoje, passa aquele friozinho, né? Aí fala assim, o que vai ser? Como que vai acontecer? Vai dar certo? Eu vou esquecer, eu vou lembrar. Tudo isso passa na cabeça de todo mundo. Então, quando a gente leva a proposta e ela é aceita ou não, já é um ponto a analisar. Então, a gente leva essa proposta, vamos fazer, e aí a gente começa a desenvolver com eles. Eu tenho que expor para ele qual que é a finalidade. Mas eu vou falar com a criança e assim, olha, nós vamos comemorar o mês de Kardec, porque é uma data importante, é o nosso codificador, todas as casas espíritas estão fazendo isso, todas as crianças estão muito felizes, nós também estamos e queremos demonstrar, né? Podem ser argumentos mais complexos para os de terceiro ciclo, 12 anos por ali, ou argumento simples, estamos felizes. Isso é um argumento para criança menor, né? Queremos comemorar, é aniversário. Se falar em aniversário, eles já vão sentir tudo aquilo, né? Pronto, eu quero. É aniversário, eu quero, né? E nessa proposta, nessa construção, pode surgir mesmo, eu quero balão. Pode surgir. A gente pode colocar esse elemento no meio? Pode, depende, né? Depende como vamos utilizar. E aí a gente vai levar as propostas, objetivos, as finalidades, e com eles perguntar que dia vamos fazer, né? Que dias nós podemos pensar nisso? Vai ser no dia da evangelização? Não, vai ser no dia que tem palestra pública? Porque a gente quer apresentar no salão para os nossos pais. Não, a gente quer apresentar só para evangelização. A gente quer fazer só para nossa sala. E aí a gente vai pegando deles essa maturidade de onde eles se sentem confortáveis. Porque, gente, não tem coisa pior. E aí eu falo pela timidez. Você querer fazer na sua sala e a pessoa te colocar lá no salão para cantar. Pode ser a música que você canta todos os dias. Não vai sair da mesma forma e você vai sair dali muito aborrecido porque não deu certo. Então, define com eles onde vai ser, né? Deixa que eles escolham. E aí, deixa claro também, olha, a gente pode pensar nesse dia dessa forma, mas a gente precisa da aprovação da casa.
deixa eles conscientes também desse processo, que a gente faz parte de um movimento espírita, de uma organização, de uma casa. Aí a gente percebe, né, que a gente fala muito que precisa incluir no movimento, que precisa ver por que está tendo evasão, porque eles não entendem esse movimento. E aí eles caem ali de surpresa. Imagina essa pessoa que está construindo um projeto e percebendo todas essas etapas, como que ela vai ser lá na frente quando ela tiver que ingressar no próprio movimento, né? Ter que assumir algum cargo dentro da própria casa. O olhar dela já vai ser diferente, porque nessa construção, você vai levá-la, o dia que você for conversar lá com o presidente e falar assim, olha, a gente está pensando em fazer uma comemoração do dia de Kardec no salão. Leva a criança junto, leva o representante. Vamos eleger aqui um representante, ele vai comigo nessa reunião, né? Ele vai se sentir tão importante. Não tem como falar, não. Isso aí é. E avisa o presidente antes, senão ele vai falar, o que aconteceu? Mas só, queremos marcar uma reunião com o senhor ou com a senhora. Queremos marcar uma reunião para falar sobre um projeto nosso da evangelização. Leva a criança, deixa ela falar, né? A gente está querendo fazer. Aí o presidente vai expor, nesse dia não pode, porque a gente já programou uma música, porque outro departamento já vai fazer alguma coisa. Nesse horário aqui pode 15 minutos. A criança vai ver isso tudo. Vai ver essa organização. Ela vai ver que, às vezes, ela não é permitido que ela faça algo, não é porque as pessoas são contra ela, ou não querem o trabalho dela, ou não gostam dela. Vai ver que existe outros fatores, dias, horários, movimentos na própria casa que dependem de outros departamentos. Nisso, ela já vai ter um olhar maior sobre a casa. Não é só evangelização, nós temos outros. E aí pode surgir a proposta de, por exemplo, trabalhar com outro departamento. Esse dia, o DAPS, Assistência Social, já vai fazer um evento. Vocês podiam, então, fazer juntos, né? E aí já integrar esses departamentos. Então, quando você coloca para a criança todas essas etapas, e aí a gente vai construindo tudo isso junto, ela começa a pensar, o que eu vou precisar, então, para fazer o evento? Foi aprovado. Agora, o que eu vou precisar? Com quem eu preciso conversar? Só as pessoas que estão aqui na minha evangelização, a gente vai dar conta, ou a gente precisa de alguém de fora, um iluminador, produção, né? O pessoal da produção, o iluminador, o som. Aí um abraço para a produção. Produção aqui assim, quando fala. Bom trabalho da produção. Então, o que a gente vai precisar? Será que só dentro da nossa sala a gente consegue suprir tudo isso? Ou a gente precisa de alguém de fora fazer um convite a mais alguém? Gente, quando a criança percebe tudo isso, por mais simples que seja o evento, ela pode ir para lá e cantar 3 músicas. Ela vai ter um olhar completamente diferente na valorização desses momentos. Aquele, por exemplo, que não consegue ir lá para frente cantar, vai virar e falar assim, eu não consigo cantar, mas eu posso entregar a mensagem, a música, para que as pessoas cantem. Eu não consigo nem entregar a música, mas eu posso ficar lá na produção. Eu posso ficar na iluminação, eu posso cuidar do camarim, se for um teatro. Eu ajudo a abrir e fechar a porta, a cortina. É isso que eu quero fazer. Mas ele não vai estar fazendo menos, porque ele participou de todo o processo, de toda a construção. Então, ele vai estar abrindo a porta e fechando com a mesma felicidade de quem está se apresentando, com o mesmo empenho. Ele participou da construção quando ele se dedicou ao estudo. Porque se a gente vai fazer uma comemoração a Kardec, a gente precisa sentar com eles e estudar sobre Kardec. Todos vocês, de quem vai abrir a porta até quem vai se apresentar,
né? Quem foi, como viveu, o que fez, nós vamos estudar antes. Então, quando ele estiver abrindo e fechando a porta, ele sabe exatamente a fala do outro, ele sabe exatamente o porquê daquela fala, ele vai receber as reações de quem estiver naquele salão com mais felicidade, porque ele valorizando o trabalho que foi feito, que sejam 3 minutos, que seja meia hora, ele também vai reconhecer que o crescimento foi de todos, ele vai se interessar por continuar, se a gente der essa liberdade dele escolher o que vai fazer, né? E sabendo que não há proposta menor num trabalho. E você, como coordenador da evangelização, você é o responsável por tudo isso, mas você dá liberdade deles fazerem e falarem, e aí você vai direcionar, lembra que a gente não pode passar de 15 minutos? Então, nós vamos escolher as músicas que atinjam 15 minutos. Quais são? Coloca ela para eles, vamos escolher. Mas essa a gente não sabe como que a gente vai cantar. Então, vamos ensaiar, precisa disso. Então, eles vão fazer todas, eles vão ver as etapas, né? Então, assim, quando a gente coloca para eles todas as etapas da execução, os contatos, quando eles estiverem adultos, como evangelizadores, como diretores, eles vão agir da mesma forma. Olha, tem essas etapas a cumprir, eu preciso conversar com essas pessoas, isso eu não posso suprir, eu preciso trabalhar em conjunto. Vai ser algo natural para eles, e isso vai despertar o quê? O engajamento, a responsabilidade, o olhar sobre o que é diferente, e aí o que é diferente não é deficiente, né? Nós somos diferentes. Vamos cada um suprir o que o outro não conseguiu realizar, mas isso não quer dizer que estejamos em débito com alguém, estamos fazendo aquilo que a gente já pode, né? Isso vai despertar esse olhar, porque ele vai perceber, eu consigo fazer 10% desse projeto, o outro consegue 1%, mas se ele não fizer o 1%, a gente não tem 100%. Né? Então, a gente desperta esse olhar mais sensível, a gente desperta a aceitação de outras idades e de outras potencialidades. Então, a gente vai perceber, eu vou fazer um teatro sobre Natal, eu preciso do menino Jesus, não adianta eu colocar o adolescente Jesus, né? Preciso do menino Jesus. Por que a gente não convida os bebês? Vamos convidar os bebês, eles vão fazer a parte deles. O que eles conseguem fazer, né? Vamos colocar dentro das possibilidades. E aí envolve a família, porque para você apresentar o projeto, você também precisa apresentar esse projeto para a família, pedir as autorizações, pedir tudo que a gente precisa, pedir a participação, que eu acho que é mais fundamental do que a autorização, né? É a participação, porque se a criança precisa, por exemplo, ir num dia diferente para o ensaio, e a família não pode levar, você precisa chegar perto dela e conversar e mostrar a importância de tudo isso. Mostrar o quanto vai ser importante para aquela criança essa participação. E aí, sem aquela ideia, ele vai ficar muito triste se só ele não participar. Não é isso, né? Não é isso. Mostra o crescimento do espírito. Não tem pai que leva o filho na evangelização que não quer o crescimento do seu filho, né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque quando ele tiver tudo isso na cabeça, ele vai se tornar realmente responsável pelas suas escolhas, porque ele não vai falar, eu vou apresentar e no dia não vai. Ele participou do processo. E aí, gente, é a gente não ter pressa, porque às vezes um projeto pequeno, de 15 minutos, você vai ter 6 meses de preparação, principalmente se envolver em várias idades. Cada um tem o seu tempo de assimilação, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que, às vezes, é preciso fazer reuniões com uma turma, com uma certa idade, porque a linguagem é uma, reuniões com outra turma, com outra linguagem,
quando a gente desenvolve projetos com idades diferentes, e aí, falando de um outro que a gente desenvolveu, a gente fez uma palestra pública com uma criança, um jovem e um adulto. No dia que a gente levou a proposta para a direção, você imagina, né, a cara? Praticamente suava frio. Mas, como ele sabia que eu tinha já dentro de mim esse protagonismo, às vezes bem ativo, ele falou, por sua conta e risco. Foi assim a resposta. Falei, então, tá bom, que dia podemos, tudo combinado e tal. Reuni primeiro com a criança, você quer, o que nós vamos falar? Reuni depois a criança com o jovem, esse aqui vai fazer com você, que bom e tudo, então de que vamos falar? Vamos falar do capítulo do Boa Nova, vamos falar de Jesus. E aí a gente foi conversando, só depois chegou o adulto. Fizemos mais 3 reuniões com o adulto presente, depois que eles já tinham feito 6 reuniões com ele só. Então, foram 9 reuniões para fazer 50 minutos de palestra. E eles foram se sentindo confortáveis, a ponto da criança, quando a gente releu todo o capítulo do Boa Nova, ela falou assim, eu estou pensando aqui, Jesus fez tudo isso em 3 anos? O que eu faço em 3 anos? Só durmo. Então, assim, ela trouxe aquela história tanto para dentro dela, que por fim ela falou, peraí, que eu estou muito parada. E era uma criança de 9 anos. E aí a grande questão deles no dia foi, se me fizerem uma pergunta difícil. Aí eu falei, se fizerem, fala, essa pergunta eu não tenho ainda como responder. E passa o microfone para o adulto. Então tá. Fizeram a pergunta difícil. E ela pegou e falou assim, eu não tenho como responder isso, né, tia? Vou passar para esse adulto. Falou assim, e pronto. E a pessoa ficou super satisfeita com a resposta dela. A do adulto, acho que nem ouviu. Então, é essa segurança que a criança nunca vai esquecer. Se eu não souber responder, eu posso falar. Eu não sei responder isso. Né? Eu ainda não sei. Vou procurar saber. É uma construção que veio lá de trás, essa tranquilidade. Então, trabalhar projeto com eles, eles vão se responsabilizar pelas escolhas e pelos resultados, né? Pelos resultados de tudo que eles escolherem, e isso não é só dentro da evangelização, é na vida. E acaba que ensina protagonismo para eles também, né? Eles levam isso para a vida, né? Para a vida. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria dizer que a gente teve a ideia de chamar a Gi porque vive o projeto, né? No seu dia a dia, nem sabia que isso era projeto, que era protagonismo, porque a experiência fala por si. É só para a gente trazer um exemplo do tanto que a gente tem a ganhar quando se dispõe a criar junto, né? É trabalhoso, é aos nossos olhos talvez moroso, mas olha o ganho que é para aquele conjunto, porque normalmente a gente leva a proposta pronta para a criança, né? É dia de apresentação, é Natal, você vai vestir isso, a gente faz tudo para a criança. Então, onde o respeito, né? A isso tudo que nós dissemos aqui. Então, vale a pena trabalhar com projetos. Eu acho que isso pode ser um tema de uma outra live, para chamar, inclusive, a Cíntia também, porque As duas distribuem trabalho, é um negócio impressionante. Porque é uma ferramenta, né, Cíntia, importantíssima para desenvolver o protagonismo, a construção coletiva. É importante esse olhar também, né? É isso, né? Eu acho que não tem nem tempo mais, né? Eu ia fazer um monte de perguntas para a Cíntia. Você usou o WhatsApp, amiga. Você quer acrescentar alguma coisa, Cíntia? Não, só assim, que bonita a experiência, Gisele, eu acho que acrescentou muito, assim, fiquei observando e percebendo, assim, as conexões com os trabalhos que a gente desenvolve aqui também, e um conceito, né, que nós trabalhamos muito é a questão do pertencimento, né, então o projeto, ele abre para o pertencimento, a pessoa se sente pertencente à proposta, né, justamente porque aquilo que é feito é construído com um objetivo comum,
impessoal, como nos alerta Bezerra de Menezes com a obra da unificação, né? E que cumpre princípios comuns, né? Então, nós estamos falando ali de, como você deu exemplo, o princípio comum seria o aniversário de Kardec, mas as práticas podem ser diversas, né? Porque cada criança tem a sua dinâmica, a sua forma de enxergar. E a construção coletiva, ela nos possibilita alcançar o pertencimento, porque a evangelização, ela se processa quando há sentido para todas as partes, né? Então, quando a gente percebe que aquela proposta tem sentido para a criança, ok, mas também tem que ter sentido para o evangelizador, ok, mas para a família também tem que ter sentido, para o centro espírita tem que ter sentido, para o movimento espírita. Então, são várias instâncias envolvidas e as atividades desenvolvidas precisam ter sentido para todas elas, né? Para que haja essa aprendizagem mútua e coletiva. Obrigada pela experiência. Agradeço. Meninas, Vocês. tudo que é doce, tudo que é bom. Gente. Mas antes da gente terminar, eu quero compartilhar com vocês a nossa próxima live. Olha o celular. Nossa próxima live do dia 13/11, Evangelização na Regeneração. Eu vou estar com o Lu, meu amor. Ei, gente, mas eu amo gente demais, cruz credo. E a Janaína Farias também é um docinho de coco. Um tenzinho, viu? Então, já anota aí na agenda, deixa aí no cantinho separado, viu? Dia 13/11, Evangelização na Regeneração. Estamos juntos de novo. Meninas, vamos lá para as nossas considerações finais. Agora tem 4 para tirar para o ímpar. Quem começa? Vai lá, Ju, você está no canto de riba? Eu queria agradecer, né, a reunião aqui de corações. Eu acho que esse reencontro de almas fortalece, nos nutre. Falar de um tema que é caro ao nosso coração, a infância, e abrir o nosso olhar para esse protagonismo, né, que é constante. Que Jesus possa sempre nos abençoar, que a gente possa realmente ver na criança, na infância de hoje, né, o elemento social do futuro, acreditar, né, nesse porvir, acreditar que aquela coisinha que está na nossa frente ali, né, é um manancial de experiências e ele é o cidadão do futuro. Então, vamos trabalhar unidas. Nós temos, né, uma rede de amigos a nos auxiliar. Agradecer a, né, todo mundo que nos acompanhou até agora, desejando que Jesus, né, possa abraçar cada um onde estiver. A Adriane está pedindo, ó, gostaria de pedir a vocês que façam esse trabalho para o 24º CRE Planalto. Adriane, entre em contato com a gente para a gente entender qual é o trabalho, né, que você quer que faça e tudo mais, tá certo? Entre em contato com a gente. E aí, Cíntia, você está debaixo da azul aqui na minha tela. Agora Tem que inverter. Não, eu só queria agradecer a oportunidade e deixar meu tempo para fazer a oração final e eu vou cantar para a gente encerrar. Ai, que amor! Chica, você visita também, despede. Pois é. Ô, gente, muito bom, viu? Estar com vocês, ouvi-las. Sempre um aprendizado muito profundo e para sempre. A gente sabe quanto os corações se unem nesse momento, né? E a gente pensar nesse protagonismo, a gente pensar justamente no trabalho de Jesus, que veio, igual a Laila falou, o que queres que eu faça? E ele não dispensou ninguém. Os que tinham mais dificuldade, os que tinham mais possibilidades, os que tinham mais poder, os que tinham mais visibilidade e aqueles que não tinham nada, né, aos nossos olhos. Então, Jesus foi que ensinou o protagonismo para a gente esqueceu de novo, estamos aqui tentando relembrar. Então, todas as vezes que a gente for
fazer alguma coisa dentro da evangelização, seja o que for, pensa assim, se fosse com Jesus, né? Se fosse ele, será que ele ia virar para mim e falar, ó, você não está pronto para isso? Ou ele ia falar, vem que eu te ajudo. Eu te coloco no lugar, no momento, eu te ajudo, eu te auxilio, eu te carrego no colo. É isso, protagonismo é isso, é a gente estar nesse momento aí na ajuda, no colo, e aceitando todas essas pessoas, todos esses irmãos que encarnam aí. E aí eu falo, é mais uma função da evangelização infantil, né, da criança. Eles vêm com muita vontade de acertar. A gente precisa mostrar os caminhos. Agradeço demais vocês. Eu queria deixar um beijo no coração de todo mundo, agradecer pelas presenças, pelos comentários, pelo compartilhamento. Vocês são lindos. Esse trabalho só existe porque vocês estão aí do outro lado, né? Se não tivesse ninguém para assistir, se não tivesse nenhum evangelizador que tivesse as suas necessidades, as suas dúvidas, com certeza não teria propósito a live, né? E quando nós nos juntamos em função de cada vez mais nos unir os nossos corações a essa tarefa maravilhosa, né? A essa tarefa que Jesus nos entregou, confiando que cada um de nós iríamos colocar o nosso coração nela. E com certeza, todos nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, colocamos o nosso coração nessa tarefa. Então, eu queria agradecer de coração, lembrar vocês mais uma vez do nosso compromisso, dia 13, eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir, viu? Dia 13/11, estamos juntos de novo, tá certo? E vamos ouvir a Cíntia cantando agora. Vamos fazer a nossa prece final com música. Aproveitando, né, porque a prece inicial que a Azul fez foi trazendo a figura do mestre para as nossas memórias, ativando aí a nossa semente, né, de amor que ele nos trouxe. Então a gente encerra também com Jesus, o nosso mestre do coração. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elos de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elos de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho prático, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus
ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Um roteiro de paz que a gente tanto quer. Beijo no coração. Beijo. Tchau.